Falando sobre as manifestações de São Paulo, nós estamos agora em contato com o deputado federal, o capitão Guilherme Derrite. Guilherme, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu pergunto ao senhor, a organização do evento aqui em São Paulo encontrou dificuldades? Uma boa tarde, William, a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo que essas manifestações, todas elas, né, William, elas são manifestações grandiosas, então sempre vai ter um probleminha ou outro aí durante a organização, até pela quantidade de pessoas que estarão daqui a pouco lá na Avenida Paulista. Eu estou a caminho da Avenida Paulista, eu estava em Brasília e vim para São Paulo justamente para participar, então é normal que ocorram alguns imprevistos. Agora, são centenas de manifestações que já ocorreram, né? Então a gente espera do poder público que cada vez mais se organize para garantir esse direito fundamental, um direito constitucional fundamental das pessoas se manifestarem. Bom, e sobre essa manifestação, ele é um recado direto ao Supremo, quando os senhores colocam lá no certificado de participação, o Supremo é o povo? Olha, acho que a população, de forma geral, brasileira, ela vem acompanhando as tensões entre os poderes, né? E todos sabem quem está sendo o grande causador. O presidente Bolsonaro, ele vem reagindo sempre dentro dos limites constitucionais. Inclusive, a gente vê aí alguns pseudo-especialistas ou pseudo-juristas querendo desmoralizar ou então não validar o decreto de graça, né, que é o indulto individual concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. E aí, em contrapartida, renomados juristas como o doutor Ives Gandra Martins, Modesto Carvalhosa, reagiram dizendo, olha, ele atuou dentro dos limites constitucionais. Inclusive, circularam vídeos, né, nas redes sociais dos próprios ministros, atuais ministros do STF, defendendo as prerrogativas previstas no artigo 84 da Constituição. Então, o presidente Bolsonaro vem atuando não em favor só do povo brasileiro, mas em favor da democracia. E as pessoas, o povo brasileiro está junto com ele. Isso não precisa ser nenhum especialista para saber, é só sair às ruas, é só acompanhar a visita do presidente Bolsonaro junto com o ex-ministro Tarcísio na AgriShow e ver depois lá o que aconteceu quando o Ciro Gomes foi, quando o ex-governador João Dória foi. Então o povo está com ele, o povo quer que a liberdade seja mantida e que a democracia prevaleça sempre. Bom, o Daniel Silveira participou do ato na região metropolitana do Rio de Janeiro, na região de Niterói, hoje de manhã. E ele fala que a prisão dele foi inconstitucional. O senhor, como deputado, o que nós podemos fazer para garantir a Constituição? Olha, eu sou parlamentar federal, sou capitão da Polícia Militar, bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional. Então, a prisão do deputado Daniel Silveira, ela não encontra nenhum parâmetro constitucional. Eu já falei em diversas entrevistas. Um inquérito que foi instaurado com base no regimento interno da Suprema Corte, onde não houve a manifestação do Ministério Público, onde o Judiciário ele acusa, investiga, prende. Então, inúmeras vezes nós já apontamos isso. Juristas renomados apontaram isso também. E o Congresso Nacional, ele falhou e pecou muito, William, quando teve a oportunidade de colocar o deputado Daniel Silveira em liberdade. E naquela época, infelizmente, somente 131 deputados. Eu fui um dos deputados que votou para que o deputado Daniel Silveira fosse posto em liberdade e respondesse em liberdade, mas a maioria do Congresso Nacional, a maioria da Câmara dos Deputados se acovardou. Essa que foi a verdade. Só houve um avanço e houve essa tensão entre os poderes, porque a Câmara dos Deputados, a maior parte dos deputados, se acovardaram. Então, graças ao nosso presidente Bolsonaro, essa tensão foi desfeita, a justiça foi feita e o deputado Daniel Silveira encontra-se em liberdade. Agora, o senhor pode me dizer por que eles se acovardaram? É frouxidão? O que aconteceu? É medo? Medo do quê? Olha, William, o parlamentar ou brasileiro que se predispõe a representar o povo, no meu ponto de vista, e eu sigo isso, ele tem que ter coerência com aquilo que ele defendia durante a campanha e com aqueles que o elegeram. Então, muitos deputados acabaram votando para fazer o gosto ali das lideranças partidárias, e é bom a gente falar sobre isso, que existe uma mística, uma lenda, não, o deputado é obrigado a votar conforme a orientação da liderança partidária. Isso é mentira. Só vota para agradar o líder partidário o deputado que tem algum tipo de rabo preso. Desculpa a linguagem informal aqui, William, mas os deputados que não foram coerentes com as pautas dos eleitores que os colocaram lá, pagaram um preço muito alto. E nós temos que ter em mente que é o seguinte, nós temos que entender o que a população deseja.
o deputado é representante do povo. E assim, infelizmente, uma maioria acabou se acovardando, o deputado foi mantido preso. Agora, o que eu sinto é que dentro da própria Câmara dos Deputados, os deputados sentiram a pressão popular e isso é importante. Por isso que essas manifestações como a de hoje são de extrema relevância para a democracia, para a população mostrar, olha aqui, deputados, senadores, presidente da República, Congresso Nacional, Suprema Corte, nós estamos aqui e nós queremos liberdade, nós queremos democracia. Bom, eu falei com o senhor agora sobre o deputado Daniel Silveira, ele participou do ato na praia de Caraí, em Niterói, esse ato em função do dia 1º, o dia do trabalho, e ele disse que a sua prisão foi inconstitucional durante o agradecimento e também ao deputado federal Carlos Jordi. Logo depois, o Silveira seguiu para Copacabana. Agora a expectativa é a sua chegada aqui na manifestação na Avenida Paulista. Já confirmaram, nós estamos com imagens agora da movimentação lá no Rio de Janeiro. São imagens da praia de Caraí, em Niterói, de Copacabana, na verdade. Essa já é a imagem de Copacabana, já é o Daniel chegando e com a grande concentração de pessoas no Rio de Janeiro. E essa previsão do Daniel chegando aqui na Avenida Paulista e também a entrevista Jovem Pan ao vivo, deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira é o homem que se tornou um herói ou uma pessoa com um comportamento agressivo contra o Supremo? Olha, o deputado Daniel Silveira é vítima, antes de mais nada. Ele foi vítima de um inquérito inconstitucional e todo brasileiro, em sã consciência, se compadeceu com a situação dele. Imagina um pai de família permanecer por 7 meses preso por um crime de opinião. E detalhe, né? Ele é um deputado federal. Quando ele fala, ele não fala, não é o Daniel Silveira falando. Ali ele está representando 30, 40, 50, às vezes 100 mil pessoas. E a nossa Constituição está escrito lá no artigo 53. Os parlamentares, deputados e senadores têm imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então o que aconteceu com o Daniel foi algo absurdo. E eu tenho um carinho especial pelo deputado Daniel Silveira, porque nós dois somos policiais militares, William. Nós já estivemos do outro lado da linha ali de combate, defendendo a população, defendendo a sociedade. E uma semana muito triste para nós, com a morte de um garoto, do Renan Loureiro, aí em São Paulo. A gente viu a declaração do pai, o desabafo do pai. E tem ex-condenado que ainda defende criminoso que rouba celular. É isso que o povo brasileiro não aguenta mais, Júnior. Então, o deputado Daniel Silveira, ele foi vítima. Isso sim, nem herói e nem alguém que cometeu um crime, mas sim foi vítima de um sistema que, infelizmente, o deixou encarcerado por alguns meses, mas a justiça foi feita e agora ele encontra-se liberdade. Queria até aproveitar, Derite, chamar agora aqui o comentarista da PAN para justamente contribuir com essa análise. Costa, você está me ouvindo? Muito bom. Roberto Mota, perdão. Roberto, obrigado pela gentileza aí da participação aqui na Jovem Pan News. Roberto, se eu tenho um dos poderes interferindo no outro, agindo de forma inconstitucional, qual é a ferramenta que eu tenho para acabar com isso e fazer voltar a lei e a ordem, se as pessoas estão abusando desse poder? Boa tarde, William. É um prazer estar aqui. Boa tarde ao deputado Capitão Derrite, cujo trabalho eu acompanho de perto, um campeão da boa causa da segurança pública, uma causa tão esquecida nos dias de hoje. É um prazer estar aqui. Na teoria, William, os poderes deveriam se vigiar mutuamente, né? Diz a teoria da República que não deveria haver nenhum poder superior ao outro. E é nesse equilíbrio que os poderes vão se contendo. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Houve uma época, na época do presidente Franklin Roosevelt, em que ele se estranhou com a Suprema Corte Americana. Foi na época da Grande Depressão, o presidente emitiu uma série de decretos como parte daquele pacote dele chamado New Deal para recuperar a economia americana, e a Suprema Corte Americana, toda vez que o presidente emitia um decreto, a Suprema Corte ia lá e derrubava. O presidente emitia outro, a Suprema Corte ia lá e derrubava. Até uma hora que o presidente mandou um recado para a Suprema Corte. Ele disse o seguinte: olha, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou nomear novos juízes, porque a Suprema Corte Americana não tem um limite no número de juízes especificado na Constituição.
E aí o presidente falou, se vocês continuarem assim, eu vou nomear, vou aumentar, vou dobrar o tamanho da Suprema Corte e esses juízes novos, lógico, vão ser todos favoráveis a mim. E aí a Suprema Corte entendeu a situação, parou com aquela perseguição aos atos do presidente. A gente espera que prevaleça esse bom senso aqui. Na Constituição não está explícita nenhum mecanismo, não está explícito nenhum mecanismo para se resolver esse conflito entre os poderes. Então, a gente espera que prevaleça o bom senso. Derite, vamos lá. Já virou uma guerra pessoal isso entre Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro, Daniel Silveira? Já está no particular e nós perdemos a função administrativa? É bateção de cabeça? Não, eu creio que não. Ele é um prazer estar aqui junto com o Roberto Mota, uma pessoa que eu tenho grande admiração. Mas eu acho que não é pelo Daniel Silveira, é pela nossa liberdade. Hoje é o Daniel Silveira, amanhã pode ser qualquer um de nós. E com relação a esse sistema de freios e contrapesos para diminuir as tensões entre os poderes, o Senado Federal tem a sua responsabilidade. Ele seria o responsável para tocar impeachments de ministros da Suprema Corte que estariam passando dos seus limites, das suas atribuições, só que infelizmente por conta de uma aberração que existe chamado foro privilegiado, onde a Suprema Corte processa e julga os deputados federais e senadores, existe assim uma promiscuidade entre o Senado Federal e a Suprema Corte, tanto é que você não vê. Tem senadores com mais de 20 inquéritos de corrupção que não andam no STF e ministros do STF com mais de 30 pedidos de impeachment que também não são colocados em pauta. Tudo isso por conta do foro privilegiado, mas em resumo não é pelo Daniel Silveira, é pela nossa liberdade, pela liberdade do povo brasileiro e pela democracia. Bom, eu queria agradecer a participação do deputado federal, capitão Guilherme Derrite. Derrite, obrigado aí pela gentileza desse bate-papo aqui na Jovem Pan News. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe o nosso país e todos os brasileiros. Fique com Deus.